Oi, oi, oi! Tudo certinho por aí com vocês? Vamos começar mais uma live, então hoje, mais uma quinta-feira, 20 de janeiro. E hoje nós vamos falar de um assunto que é difícil para muitas pessoas, né? Que dá branco, um assunto complicado. Vamos falar sobre ele mesmo, sobre o branco. Deu branco e agora? O que eu faço? O que eu faço quando me dá branco? Como combinado, vou esperar aí 2 minutinhos para o pessoal ir chegando na live, para ir se organizando. Também lembrando, nas quintas-feiras eu fico sem auxiliar técnico, então eu preciso que vocês me digam se o áudio está ok. Hoje eu tive que mudar de fone, porque o outro fone estava sem bateria e eu tive que fazer essa mudança. Então me digam caso não estejam ouvindo ou caso o áudio esteja ruim, certo? Vamos esperar o pessoal ir entrando e se organizando e se preparando para a gente começar a live de hoje, falar do temido branco. E agora, como que eu vou fazer para vencer essa trava que eu tenho? Como eu vou fazer para vencer o branco que me atormenta? Hoje eu vou te dar o caminho, hoje eu vou te mostrar o passo a passo dessa trajetória para você conseguir vencer o branco, como eu fiz, a minha experiência. Tudo para que vocês consigam vencer também essa dificuldade que tem. Esperar mais um pouquinho e eu vou dar o pontapé inicial para nossa aula de hoje, para nossa live de hoje, de como lidar e como evitar o branco. Vamos lá, vamos aguardando o pessoal que ainda vai entrar, que ainda está se organizando para entrar, sempre lembrando que pode colocar perguntas, pode colocar suas dúvidas aqui embaixo, tem a parte de você comentar, pode também fazer perguntas, tem uma caixinha de perguntas aqui, também abaixo, que é um balãozinho com ponto de interrogação. Se você não quer que a sua pergunta apareça para as outras pessoas, pode perguntar por ali. Pode também pegar esse aviãozinho e enviar para alguém que você acredita que precisa dessa aula, precisa ouvir. Então ali também tem um aviãozinho, envia para quem precisa ouvir e pode clicar no coraçãozinho também quando achar que alguma ideia foi relevante para você, fez diferença para você. Combinado? Vou esperar mais 1 minuto e nós vamos a início. Ok? Vamos lá. Vamos se preparando, a minha água já está a postos, porque a água é muito importante, a voz tem que estar hidratada, senão nós não conseguimos nos desenvolver bem, não conseguimos falar bem. Isso com certeza atrapalha, é importante ter os cuidados com a voz. Aguardando, pronto? Então eu vou começar essa live. Vamos lá? Vamos ver se o som está ok. Se Deus quiser, tá tudo certo. Tá ok o som. Bom, como eu disse para vocês, como vocês já viram, na live de hoje nós vamos falar como evitar e como lidar também com o branco. Por quê? Não adianta só eu saber evitar o branco e não saber como lidar com ele. Porque nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro e pode acontecer. Claro que hoje é algo muito mais difícil para mim dar um branco no momento em que eu estou falando em público. É algo que não é tão recorrente. Mas eu às vezes dá branco também. Eu às vezes estou lá, acontece alguma coisa, não estou num dia bom. Às vezes nós não estamos num dia bom e tá tudo bem, isso acontece. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos dificuldades. E isso você vai descobrir que também influi no momento em que você está falando, na hora de dar esse branco, influi para dar o branco em você também. Tudo que você está pensando, tudo que você está vivendo, tudo isso influi para que o branco aconteça. Mas quanto mais você se preparar, melhor vai ser para que não dê o branco na hora. Só que, como eu estava dizendo, é importante aprender a lidar também, porque você é ser humano, passível de erro, e pode acontecer de que no momento em que você está falando, dê um branco, pode dar um branco. E aí, como é que eu vou lidar naquela hora? Na hora em que realmente acontece o branco, como que eu vou lidar com ele? O que eu faço? Eu tenho que enganar a plateia? Eu tenho que fazer de conta que nada está acontecendo? Nós vamos descobrir também o que vocês têm que fazer para prosseguir e não dar esse problema do branco, ok? Vamos começar a nossa parte mais teórico-prática agora. Oi Manu, seja bem-vinda a essa live. Eu vou pegar aqui os meus slides para já trazer as informações
que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira informação, eu já quero trazer aqui um estudo para que você entenda que o branco é algo que realmente toma a vida das pessoas, complica a vida das pessoas a tal ponto que cientistas chegaram a fazer um estudo para entender o porquê ele acontece, ou seja, o branco é normal. O branco é normal para todas as pessoas, isso pode vir a acontecer com você, mas claro que você pode tomar algumas ações para evitá-lo, para aprender a lidar com ele. E foi feito um estudo por cientistas japoneses em 2019, foi publicado na revista Nature Communications e ele mostrou que o branco tem relação com estresse, ansiedade e até foco demais. Imaginem, a gente sempre ouve, você tem que se concentrar. Às vezes o branco é porque você não se concentrou, mas olha só o que foi descoberto, que o foco demais também pode atrapalhar o seu raciocínio e fazer com que te dê branco. Por isso você precisa buscar um equilíbrio, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa live. Então agora nós já sabemos, existe um estudo e o estudo comprovou que o branco tem relação direta com estresse, ansiedade e até foco demais, com esses 3 pontos. Mas é bom nós entendermos melhor, irmos mais a fundo, para saber de onde vem o branco, como ele acontece, como vem. Quando você vai no médico, por exemplo, para fazer uma consulta, o médico sempre pergunta primeiro para você, mas como que isso aconteceu? De onde veio? Como que você machucou o seu pé? O que houve antes para que o seu pé ficasse desse jeito, para que você quebrasse, para que você luxasse, para que você machucasse? O que aconteceu que levou à luxação, à quebra? Sempre tem essa pergunta antes, não tem? Ele pergunta por quê. Na parte do branco, nós também precisamos entender primeiro por que ele acontece, para que depois nós saibamos como lidar com ele, que nem o médico, ele sabe primeiro por quê, o que resultou naquele problema, para que depois ele saiba como resolver o problema, que remédio ele vai indicar, que tratamento, tem que fazer exames, não tem que fazer exames. É o mesmo caso. Nós temos que saber de onde vem o branco, para que depois nós saibamos como evitá-lo e como lidar com ele. E eu fiz então uma pesquisa trazendo as minhas experiências e experiências de pessoas que eu conheço, de outros palestrantes que eu já vi falando, de por que vem o branco, por que ele acontece, por que do nada você está ali falando e daqui a pouco não lembra seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar e não sabe mais de nada, não sabe mais onde estava, onde parou e agora? O que eu vou fazer? Por que veio isso? Por que eu esqueci de tudo que eu ia falar? Bom, vamos entender isso agora, por que isso acontece. Por que acontece? Deixa eu colocar aqui o primeiro motivo, o primeiro fator, que eu acabei de falar aqui, que os médicos... Oi, Mike, tudo bem? O Mike quer participar também da live, gente. Como sempre, ele gosta de participar. Vamos lá. Como eu estava dizendo, Mike... Ô, Mike, tu quer aparecer na live? Eu te mostro na live. Hoje ele resolveu que ele está estressado, justamente porque eu vou falar sobre nervosismo, ansiedade e julgamento. O Mike decidiu que ele está nervoso e ansioso e está latindo sem parar. O que fazer para ele parar, não sei. Mike, vem cá, vem cá. Tá atrapalhando vocês? Vocês conseguem me ouvir? Ou o latido dele está muito alto? Se puderem me falar nos comentários para eu saber se eu prossigo com a live, ou então eu vou ter que pedir para ele, dar um jeitinho nele ali, eu vou ter que conversar com ele. Mike, vem cá comigo, vem cá. Vamos tocar, vamos ver se ele vai se acalmar aqui. Bom, o primeiro fator que faz com que nós tenhamos branco é o nosso nervosismo, a nossa ansiedade e o julgamento. Por quê? Por que julgamento? Vou explicar para vocês. O nervosismo, nós já sabemos, aquela pessoa que sua bastante, aquela pessoa que treme bastante, ela fica, ou seja, nervosa. Ela fica nervosa por estar ali.
Só que o nervosismo, ele tem um fundo, ele tem um porquê, ele tem uma fonte. A pessoa também sente ansiedade, aquela pessoa assim que passa mal, o coração começa a palpitar antes de fazer uma apresentação, antes de subir no palco. A pessoa não sabe o que faz, aquilo começa a fazer mal para ela e ela começa a ficar muito ansiosa com a situação. Tudo isso vem de um aspecto, vem de um fator. Que fatores são esses também? Nervosismo e ansiedade. Pode ser que aquela pessoa tenha vivido algum tipo de trauma com relação ao falar em público. Pode ser que já tenha dado branco em algum momento da vida dela e ela já entra pensando, nossa, se me der um branco de novo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em desespero, eu não sei o que fazer. Também pode ser por causa, como tem aí, do julgamento. Julgamento tanto dela, de que eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita, eu não posso ter falhas, eu tenho que fazer o meu melhor, nada pode dar errado. Ou o julgamento dela em relação às pessoas que vão assistir, ao público, dela pensar, o que vão pensar de mim? Será que eles não vão rir de mim, não vão caçoar, não vão debochar? Será que aquelas pessoas que vão me assistir não vão achar ruim, não vão me criticar de uma forma má? Como será que vai ser? E a pessoa começa a buscar esses julgamentos e isso faz com que ela fique ansiosa, nervosa, e quanto mais ansiosa e mais nervosa, mais fácil do branco acontecer. Você fica ainda mais suscetível a ele no momento da sua fala em público, porque você está nervoso, você não está tranquilo e o branco pode acontecer por esse fator. Outro fator que pode nos levar a ter branco são as preocupações externas. Você está lá apresentando o seu trabalho, estava fazendo uma palestra e de repente lembra que tem um pepino para resolver no seu trabalho. E você fica pensando, meu Deus, eu não resolvi aquele problema, nossa, eu vou ter que voltar para lá depois e resolver aquele problema. E começa a vir na sua mente, você começa a lembrar daquele problema, daquela dificuldade, daquele abacaxi, e isso faz com que você fique com branco. Você esquece o que está fazendo na hora, porque você se preocupa com fatores externos, se preocupa com outras situações que precisam ser resolvidas. A roupa que ficou no varal e vai chover e você não vai ter tempo de buscar, a ligação que você precisava ter feito e você não fez, a sua mãe que pediu a sua ajuda para arrumar o celular dela, que ela não estava conseguindo colocar foto no perfil do Instagram e você esqueceu e começa a pensar em todos os fatores, todas as ações que precisava ter feito no momento da sua apresentação. O branco fica totalmente suscetível para você, porque a sua mente se enche com o externo, com os fatores externos, com ações que você precisava e não fez, ou deixou para depois, ou ainda tem para fazer, e você esquece o que estava apresentando. Isso também pode acontecer, inclusive já aconteceu comigo. As nossas preocupações fazem com que nós esqueçamos aquilo que estávamos falando. A falta de preparação também é um motivo, e essa preparação não é só em relação a você fazer um script, você se organizar, você organizar tópicos, fazer slides, não é só isso. Tem a ver com a sua preparação mental também para aquele momento. Como eu falei da questão de você ficar nervoso, de você ficar ansioso, você não se preparou, você deixou para a última hora, você não sentou, não conversou consigo mesmo antes para se preparar para aquele momento. Olha, eu vou lá fazer uma apresentação, eu fico muito nervoso, mas olha só, por que será que eu fico nervoso? Será que tem algum motivo para eu me sentir tão ansioso? Será que não vai dar tudo certo? Olha, eu estudei, eu me dediquei, então vai dar tudo certo, claro que vai, estou preparado para isso. Essa preparação mental é super importante. A preparação física também, beber bastante água para que a sua voz fique hidratada, para que você não fique rouco, para que você não perca a voz no momento em que está falando e não dificulte ainda mais a sua situação. Dormir bem, porque se você não dorme bem, o seu sono influi em tudo, inclusive faz com que você tenha branco, ok? Alguns especialistas, psicólogos falam sobre isso. Se você não dorme bem, se você não tem uma alimentação saudável, podem ocorrer lapsos de memória. Pode te dar branco na hora em que você está falando em público. Então você precisa estar pronto mental, físico e também cognitivo. Você precisa estar pronto no seu conhecimento.
naquela mensagem, naquela apresentação, naquela ideia que você está passando para as pessoas. Você tem que saber o que você está falando. Precisa se preparar nesses 3 âmbitos para que tudo funcione bem, para que o branco se torne algo que não exista para você, algo muito incomum. Pode ser que aconteça, mas é uma vez que outra, é muito difícil de acontecer, porque você está preparado. O Mike quis aparecer de novo, mas acho que agora ele vai ficar quietinho, vai ficar em silêncio. Vamos lá? Próximo fator que faz com que nós tenhamos o branco é uma organização desalinhada. O que é uma organização desalinhada? Você precisa ter, como a gente aprende no tempo da escola, toda a redação, todo o trabalho precisa ter início, meio e fim. É uma explicação bem superficial, mas é exatamente isso. Todo o trabalho, toda a redação que nós fazemos na escola precisa ter início, meio e fim. E dentro de uma apresentação, de uma palestra, você também precisa fazer com que as ideias se conectem. Elas precisam ter uma ligação. Você precisa fazer com que essas ideias se encaixem para que a compreensão do seu público fique mais fácil. Claro que você não precisa necessariamente ter uma ordem cronológica. Você é uma pessoa mais criativa, gosta de inovar, gosta de ser diferente. Não precisa seguir uma ordem cronológica, tal. Mas as ideias precisam estar ligadas. E se a sua organização é uma organização desalinhada, nada se liga, as ideias não se conectam, uma coisa não puxa a outra, não se conecta com a outra, não faz as pontes, é muito provável que você tenha branco, porque você se perde no meio da sua organização. Ela não está bem construída, ela não foi bem projetada e você vai se perder. Assim pode te dar branco também. Mas nós acabamos de falar aqui sobre o porquê nos dá branco. Por que nós temos o branco, de onde ele vem, quais são as principais causas. Eu trouxe aqui para vocês as principais causas, aquelas que já me acometeram, aquelas pelas quais eu já passei, já vi amigos passarem. Agora nós vamos para a parte importante, a parte que vocês estavam esperando. Deixa eu tomar uma aguinha, como eu disse. Tem que hidratar a voz, senão vocês sabem, quem já me acompanhou sabe que eu fico rouca se eu não hidratar minha voz. Coraçõezinhos, isso aí. Tendo um insight que chamou a sua atenção, tendo uma ideia que chamou a sua atenção, pode clicar no coração. Surgiu uma dúvida no meio da live, pode comentar também. Fica bem confortável. Minha casa é sua casa, então entra aqui com problema de conexão. Pera aí, probleminha de conexão aqui, já voltou? Acho que já voltou. Seguimos. Tem algum amigo seu, algum colega que você acha que ele precisa dessa aula, ele precisa dessa live, ele precisa destravar o branco? Envia para ele no aviãozinho aqui embaixo. Manda para ele, diz, ó, assiste, você precisa, vai ser importante para você. Tu que dá branco aí, assiste porque vai te ajudar bastante. Porque agora eu vou começar a falar sobre como evitar o branco. O que nós fazemos para evitar? Me deu o branco. O que eu faço para evitar o branco? Eu sou uma pessoa que tenho muito, esqueço muito de tudo. Aí você precisa também, claro, verificar se você só tem branco ou se você talvez tenha algum problema, se você esquece frequentemente de tudo. Inclusive, muitas pessoas que tiveram Covid acabaram tendo esse problema também de memória, de esquecer. Você tem que ver se esse não é um problema de tratamento médico. Agora, se é um branco, como eu disse ali, avalie os motivos que eu dei do porquê o branco acontece. Se for isso, tem como você evitar. Tem como você fazer as escolhas certas para que o branco não aconteça e eu vou te mostrar aqui o que você faz. Quais são os passos que você precisa dar para vencer esse problemão que está te afligindo aí. Vamos começar com o primeiro. Como que eu faço então, Andressa, para evitar o branco? Bom, primeiro de tudo, para que você evite o branco,
você precisa trabalhar os seus sentimentos. Exatamente, como eu comentei aqui no início da live, foi comprovado por cientistas que a maior causa do branco tem a ver com nervosismo, com ansiedade, com as nossas preocupações. Você precisa primeiro trabalhar os seus sentimentos, e isso deve acontecer desde o momento em que você recebeu o convite para falar em público ou desde o momento em que foi marcada a apresentação do seu trabalho. Desde lá você tem que começar a trabalhar os seus sentimentos, tentar entender, nossa, por que eu estou tão ansioso? Ah, é por causa do trabalho. É o trabalho que eu vou apresentar está me deixando ansioso. Mas exatamente o porquê esse trabalho está me deixando ansioso? Ah, é porque é um trabalho muito difícil. Ok, é um trabalho muito difícil, mas eu posso estudar para fazer o meu melhor para conseguir chegar lá. Então trabalhe os seus pensamentos, trabalhe os seus sentimentos, tudo aquilo que vier, procure pensar de onde isso vem, por que isso vem até mim, o que isso está fazendo comigo. E também procure pensar num mantra que eu tenho, eu sempre digo que é um mantra. As pessoas falam muito nessa ideia de mantra, mas eu tenho um mantra que é uma frase que a minha psicóloga me deixou e que eu levo ela comigo em todos os lugares desde que eu aprendi. Ela diz assim: qual é o máximo que pode acontecer? Sempre pense nisso, procure trabalhar seus sentimentos e pensar, mas qual é o máximo que pode acontecer? Será que vai acontecer algo tão horrível assim que eu não vou conseguir contornar, que eu não vou saber lidar com isso? Aquilo vai me causar tanto mal que eu não vou conseguir mais viver, eu não vou mais conseguir ser feliz, eu não vou mais conseguir sorrir? E aí você percebe que não, espera, pode ser que tenham momentos difíceis, pode ser que tenham fases difíceis, mas eu vou conseguir contorná-las, porque eu tenho essa força de poder contornar as situações, eu vou me preparar para contornar a situação. Isso não vai acabar comigo, isso não vai terminar comigo. No outro dia é vida que segue, todo mundo erra, todo mundo falha e eu também posso, eu também sou suscetível a falhar. Eu levanto a minha cabeça e sigo em frente, porque às vezes não é algo tão ruim assim. Então procure trabalhar os seus sentimentos, converse com eles. Eu sou a louca que conversa com sentimentos, eu brinco assim. Mas na verdade eu tenho aprendido cada vez mais com a terapia que eu não sou louca, eu sou bem certa. Nós devemos conversar com os nossos sentimentos, nós devemos questionar, nós devemos lidar com eles na nossa mente e entender por que eu estou sentindo isso, de onde vem, o que eu posso fazer para lidar com ele. Começar a conversar com você mesmo, isso ajuda muito a nós não ficarmos desesperados, a nós não desistirmos de chances e oportunidades que nós temos na nossa vida. Próxima forma de você evitar de te dar branco na hora de apresentar um trabalho é a seguinte: olha só, o que os maiores palestrantes têm em comum? Você já parou para prestar atenção nos maiores palestrantes? A Oprah Winfrey, que é uma mulher que é apresentadora de um grande programa de talk show nos Estados Unidos, mas hoje ela também é palestrante. Tony Robbins, que é um cara excelente, palestrante também, fala na área de coaching, também na área de comunicação, entre outras. As pessoas que fazem palestras, não sei se você já assistiu a alguma palestra do TED. O TED é um programa de palestras em que eles convidam os maiores profissionais daquele momento, de determinadas áreas, e eles vão lá e eles têm 20 minutos apenas para fazer uma palestra. Essa palestra é quase a palestra da vida deles, eles têm apenas 20 minutos. E são grandes e incríveis palestras. Procure no YouTube, tem várias disponíveis. O que eles têm em comum? Você já parou para prestar atenção nisso, para olhar, para analisar o que é tão parecido entre eles? E eu já te dei a resposta aí, né? Eles fazem parecer natural. Exatamente, eles fazem com que aquela fala, aquela apresentação parece algo tão comum para eles, algo tão natural, algo tão simples, que nós ficamos assim de boca aberta porque a gente não acredita. Nossa, como parece tão fácil e para mim é tão difícil. Pois é, você precisa aprender a fazer com que esse processo seja natural. E como que eu faço com que esse processo se torne algo natural?
não decorando. Você não deve decorar aquilo que você vai apresentar. Você precisa aprender, porque algo que eu sempre digo é que o que se decora se esquece, mas o que se aprende te transforma. Então, tudo que você decorar, você vai esquecer. É só você se lembrar lá na época da escola, quando a professora dava uma prova e você tinha que estudar para a prova. Você passava o tempo inteiro do seu dia ali estudando, mais ou menos assim você fazia. Vamos ver se não é assim mesmo que você fazia. Substantivos são palavras que designam seres. Substantivos são as palavras que nomeiam seres. Substantivos são as palavras que nomeiam seres. Você andava pela casa com o caderno na mão. Substantivos são as palavras que nomeiam seres. Entregava para sua mãe. Mãe, me pergunta. Ela perguntava o que são substantivos. Você ainda repetia. Substantivos são as palavras que nomeiam os seres. Aí chegava na hora de usar o substantivo, você não sabia usar. Por quê? Porque você só decorou a teoria. Você só foi ali, fez uma decoreba do que era a teoria, mas você não aprendeu a prática. E é por isso é o que faz a gente se tornar muitas vezes um robô. Porque você vai com essa questão, com esse foco muito grande, você vai com um foco assim, eu não posso errar, eu tenho que ser o melhor, eu não posso errar, eu não posso falhar. Aí você já fica assim enrijecido, sério, e começa a falar igual um robô. Começa a falar, parece um robozinho paradinho, mal se mexe assim, de lado, para tentar explicar algo e não consegue ser natural. Porque o seu foco, a sua vontade, ela está tão grande que você se foca tanto naquilo que fica pensando que não pode errar, que não pode falhar, que não consegue ser natural. Então tenha equilíbrio no momento em que você for fazer uma apresentação, em que você for fazer uma palestra. Procure ter esse equilíbrio do natural com o foco. É importante você ter foco para saber, olha, esse aqui é o momento da minha apresentação. Eu preciso focar nisso, eu preciso esquecer tudo que tem de externo na minha vida. Esse é o momento da apresentação. Mas isso não pode te deixar enrijecido a ponto de eu não posso errar, eu não posso falhar. E aí você fica igual um robozinho. Calma, o seu foco precisa ser de uma forma natural. Como se você estivesse conversando com a sua família, com os seus amigos na rua. Só que claro, com uma linguagem determinada para aquele ambiente, com um objetivo determinado para o ambiente, mas de forma mais natural possível, mais equilibrada possível. Também, você deve evitar no momento em que você for falar em público, o que será perdido se você não passar a sua mensagem? Deve evitar os pensamentos negativos. Quando você começar a fazer a sua apresentação, começar a organizar ali a sua palestra, naturalmente a gente é ser humano, vem aquele pensamento assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? E isso começa a travar você de uma forma, a atrapalhar você de uma forma que você não consegue desenvolver e chega ao ponto de pensar, não, vou recusar, não vou fazer isso, eu não consigo, eu vou recusar, porque você deixa que esses pensamentos tomem conta de você. Eu quero que sempre que esses pensamentos tomarem conta de você, antes de você fazer uma palestra ou uma apresentação, você pense nessa frase. O que será perdido se você não passar a sua mensagem? O que as pessoas vão perder? O que você vai perder se você não for levar aquela mensagem? Imagine, você tem uma mensagem para dar de saúde, como ter uma vida mais equilibrada e saudável. O que o seu público vai perder se você deixar esses pensamentos, esse nervosismo tomar conta de você por você não ir lá? Será que eles vão perder anos de vida? Então, o que vai ser perdido se você não passar a sua mensagem? Será que você não vai perder anos da sua vida? A chance de falar com mais pessoas, a chance de crescer profissionalmente? Pense nisso, o que você vai perder quando esses pensamentos vierem. Pense naquilo que eles vão tirar de você e trabalhe eles, como eu falei. Pense, questione de onde ele vem. Mas será que esse sentimento está certo? Porque às vezes você vai ver que esse sentimento não está certo, ele está só querendo te atrapalhar, ele está só querendo te tirar da sua chance, do seu momento, da sua felicidade, da sua alegria.
Então converse com os sentimentos, veja de onde eles vêm, veja se eles têm cabimento ou não e trabalhe, converse com eles. Também é importante que você se prepare. Eu já falei aqui lá na parte em por que nós temos branco, porque nós não nos preparamos. Por isso é importante, para evitar o branco, que você se prepare. Como? Já mencionei lá que não é só de forma scriptada, no papel, ou ali no computador, fazendo slides, criando tópicos. Não é só assim. É também na parte mental, como eu já falei agora. Trabalhar os seus sentimentos, dormir bem, hidratar a sua voz, se alimentar bem, praticar exercícios. Tudo isso faz diferença, porque a prática de exercícios nos ensina a respirar, a ter fôlego, e isso é bom para a voz também. Você precisa estar preparado no mental, no físico e no cognitivo. O que é o cognitivo? É o conhecimento. Aí sim, você se preparou mentalmente, conversou, lidou com os seus sentimentos, você dormiu bem, você se alimentou bem, bebeu bastante água, cuidou da sua voz. Agora você vai pensar também no conhecimento, no cognitivo, vai fazer pesquisas, vai buscar as informações necessárias para que você organize o seu script, para que você faça os tópicos, para que eles estejam conectados, alinhados, para que você decida se essa palestra cabe uma dinâmica ou não cabe, o que vai chamar mais a atenção das pessoas, o que não vai chamar. Aí você vai para a parte do cognitivo, mas todos os três precisam estar alinhados para que o branco não aconteça, para que o branco não ocorra. Próximo passo é ter uma organização. Uma organização evita que problemas futuros venham a acontecer. Se você está bem organizado com a sua mensagem, ela tem ligação, ela tem conexão, as ideias estão ligadinhas, as ideias fazem uma ponte entre elas, aí tudo tende a ficar mais fácil, tudo tende a dar certo, porque você só vai seguir o caminho. Você não vai desviar, você vai seguir um caminho que vai te levar para onde você deseja, que vai te ajudar a chegar ao final da sua apresentação. Então tenha uma organização para evitar os brancos. Seja organizado, tenha script, faça slides. Não há problema nenhum, gente, em fazer slides. As pessoas às vezes pensam, nossa, eu tenho que falar tudo assim decorado, tenho que falar tudo pronto, porque senão as pessoas vão pensar que eu não sei de nada. Calma, os maiores palestrantes usam slides. Todos eles usam. E você também pode e deve usar. Eu estou usando aqui agora, porque os slides nos ajudam na organização, nos ajudam a não nos perdermos. É mais fácil de não dar branco com os slides. O que não pode acontecer é você colocar um texto enorme no slide, colocar um parágrafo no slide e você ficar virado lendo. Você ficar lendo. Isso realmente é muito cansativo para as pessoas que estão ouvindo. Você só fazer leituras. Elas querem a sua visão, a sua explicação da ideia, da mensagem. Por isso eu sempre digo, tenha uma organização e faça essa organização em tópicos, para que ela seja apenas um apoio, uma ajuda para você não esquecer, não te dar branco ali na hora. Prosseguindo na nossa caminhada, é importante que você vença a decoreba. Eu já falei um pouquinho sobre ela aqui, sobre a questão da gente às vezes parecer um robô, porque nós só decoramos, como lá na infância, como lá na fase da escola, em que você decora ali um enunciado, substantivos são as palavras que nomeiam os seres, e aquilo fica decorado para você só ir lá na hora da prova e escrever. O que é substantivo? Substantivos são as palavras que nomeiam os seres. Mas na hora de você usar, você não sabe. Por quê? Porque você não aprendeu, você só decorou. E decorar não ensina. Decorar só por decorar não nos ensina. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender. Então vença a decoreba, entenda a mensagem que você vai passar, a ideia que você vai passar, estude sobre ela. É uma mensagem difícil,
É uma ideia complicada de ser explicada? Vai para a internet, tem diversos vídeos, tem diversos blogs, tem sites de todas as formas te trazendo ideias, te trazendo informação para que você organize a sua fala de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais natural, para que ela não pareça que você decorou, que você tá ali que nem um robozinho, só repetindo palavras. Não, você estudou, fez a sua própria compreensão, organizou as suas ideias e agora está ali compartilhando com as outras pessoas. Entenda, estude bastante, porque como eu já disse, o que se decora se esquece, mas o que se aprende te transforma. Na nossa trajetória aqui, é importante também você ter sempre um objetivo determinado. Isso eu falo aqui em todas as lives, quando as pessoas me perguntam qual é a primeira ação que eu tenho que fazer quando eu for organizar uma fala em público. A primeira ação é você ter um objetivo determinado. E isso não é só a professora Andressa com a experiência dela que está falando. Isso tem em livros e isso também foi comprovado de forma prática em uma aula que eu dei. E uma pessoa me mandou mensagem depois: olha, Andressa, ela disse, eu não conseguia gravar um vídeo inteiro. Eu não conseguia de jeito nenhum gravar um vídeo inteiro. Aí eu peguei aquela sua dica de determinar um objetivo antes e pela primeira vez eu gravei um vídeo inteiro sem ter que parar, sem ter que fazer cortes. Isso é muito bom, realmente isso é muito bom. Você precisa ter os seus objetivos determinados antes da sua fala. Como eu faço isso? O que é isso? O que são os objetivos? Por exemplo, você vai falar para um grupo de mães. São diversas mães, você vai falar para elas sobre a criação dos filhos. Você precisa decidir o que você quer que essas mães sintam, que elas vivenciem. Qual é a experiência? Você quer emocionar? Você quer ensinar? Ou você quer apenas informar as mães sobre como fazer filhos melhores? Você só vai trazer uma informação, ó. Aqui tem informações do noticiário tal, do jornal tal, do pesquisador tal, e eles dizem isso, isso e isso. Ou então você vai ensiná-las. Oi mães, olha só, hoje eu trouxe para vocês 10 formas, 10 dicas de como você ensinar o seu filho a não fazer birra. Aí você vai trazer, vai ensiná-las como fazer isso acontecer. Ou então você quer emocioná-las, você quer mostrar para elas a força que elas têm. Isso precisa ser definido como o primeiro fator de organização da sua apresentação. Você precisa definir qual é o meu objetivo ali. É emocionar, é ensinar ou é informar? Eu trouxe aqui 3 exemplos, mas existem vários e você vai pensar o que você quer com aquilo, o que você quer gerar nas pessoas. Qual é o seu principal objetivo? Isso te ajuda também a não dar branco, porque você vai sempre lembrar durante a sua apresentação: qual é o meu objetivo aqui? É esse, então eu preciso prosseguir nesse caminho. Essa é a minha caminhada. Continuando, porque o tempo não para e daqui a pouco seremos cortados. Não, ainda falta bastante. Prosseguindo, deixa eu não me perder aqui nos meus slides, porque são muitos slides. Olha só, eu trouxe muita informação para vocês. Aproveitem, anotem tudo isso, gente, porque é muito importante. Coloquem em prática, digam se deu certo, se funcionou para vocês. Falem para mim, porque isso é muito importante. Enquanto isso, eu vou procurando aqui a próxima parte que falta. Essa mesma, achei! Viu? Pode acontecer também na hora de falar em público. A gente não acha o slide, mas é porque aqui é diferente. Aqui eu tenho que ir para minha câmera e tem todas as fotinhos ali. Eu preciso escolher. Se eu tenho, por exemplo, um data show, um projetor, é só eu ir passando ali, fica mais simples. Mas aqui é um pouquinho mais difícil. Mas tá achado. Tenha uma agenda. Por que eu digo tenha uma agenda para não te dar branco? Porque eu falei lá no início que um dos fatores que gera branco em nós são as preocupações externas. É você estar pensando naquela roupa que ficou lá estendida, vai chover, vai dar um temporal, você não conseguiu tirar a roupa e vai molhar tudo, você vai ter que fazer tudo de novo.
e você se perde e te dá branco na hora de se apresentar. É só um exemplo, pode ser a questão do seu trabalho também, tem um problema, um abacaxi para resolver, não conseguiu e fica matutando na hora da apresentação. Isso também faz com que você esqueça o que tinha para dizer. Por isso, tenha uma agenda. A agenda faz com que você organize os acontecimentos do seu dia, as suas atividades, coloque prioridades e consiga colocar esses acontecimentos para um momento determinado, para um momento que não vai afetar na sua apresentação. Bom, eu tenho uma apresentação às 9 horas da manhã, então eu vou me organizar assim. Eu vou resolver o pepino do trabalho às 13 horas da tarde. Eu vou lavar a roupa, por exemplo, antes de sair para a apresentação, vou lavar a roupa às 8 horas, às 7h30 da manhã, e depois meio-dia eu dou um pulo em casa, depois da apresentação dou um pulo em casa e recolho as roupas. Ou então, eu ligo para a vizinha que está lá mais perto e ela recolhe. Faça uma agenda, tenha suas atividades determinadas, porque isso vai ajudar com que o seu dia seja mais organizado e você não precise se preocupar com os fatores externos. E o último ponto que eu tenho aqui para vocês, para evitar, lembrando que esses aqui são pontos para você evitar o branco. Agora a gente está pensando no que fazer antes. O que antecipar, o que eu posso antecipar para não me dar branco na hora de falar em público. O último ponto é o seguinte, ainda falando de questão de preocupações externas. Pergunte-se no momento em que você estiver ali fazendo sua apresentação e vier aquele pensamento da roupa ou do pepino no trabalho, pergunte para você mesmo, eu posso resolver isso agora? Isso eu aprendi com um coach, Jerônimo Temer, o nome dele, e ele deu um exemplo muito bom. Sabe que nós costumamos fazer muito. No momento de você dormir, você se deita e começa a pensar no outro dia. Porque amanhã eu preciso fazer aqueles papéis, amanhã eu preciso ligar pro fulano, pro ciclano, amanhã eu preciso resolver o aluguel que não entrou, amanhã eu preciso pagar a luz que eu ainda não paguei, que está atrasada. E você começa a pensar, fica ansioso e não consegue dormir. E ele mesmo que deu essa ideia. Pare nesse momento, respira fundo e se pergunte, eu posso resolver isso agora? Pensa bem, você pode resolver isso agora, você está na cama para dormir, você consegue resolver os problemas agora do seu trabalho? Não, você não consegue, você só vai poder resolver amanhã. Então não adianta antecipar, não adianta se sentir mal, não adianta ficar desesperado agora. Deixa para amanhã, a cada dia o seu próprio mal, isso é bíblico, a Bíblia fala isso. A cada dia o seu próprio mal, um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, e no momento da apresentação é a mesma coisa. Veio o pensamento, eu tenho que fazer aquela ligação, peraí, eu posso resolver isso agora? Não, não posso, agora estou no momento da minha apresentação, estou no momento da minha palestra. Não tem como eu resolver isso, então eu vou me dedicar, vou me focar na minha palestra, depois que eu sair daqui eu resolvo a ligação que precisa ser feita. Gente, agora eu acabei de mostrar para vocês aqui como evitar o branco. Como que eu vou me preparar? Aqui é uma preparação para que o branco não aconteça. Mas essas dicas já vão te ajudar muito e diminuir muito a recorrência do branco. Agora, eu quero te ajudar a entender como lidar com ele. Porque, como eu disse, somos seres humanos, somos passíveis de erro. Pode ser que em algum momento você esteja na sua apresentação e se esqueça, te dê um branco naquele momento. Apaga tudo, apaga todas as ideias, todas as mensagens que você tinha para falar. Pode acontecer, isso é real, isso é normal, isso é vida real, somos pessoas. O que eu vou fazer então para naquele momento ali lidar? Como eu vou contornar a situação? Essa é boa também, porque como eu disse, pode acontecer, então você precisa saber não só evitar, mas também contornar a situação se ela vier a te atingir em algum momento. E eu vou trazer para vocês agora o como lidar. Como que vocês vão lidar com a situação do branco se ele acontecer no momento de uma apresentação? Primeiro, entenda que você é humano e que isso pode acontecer. Eu tinha um problema muito grande que eu queria ser muito perfeita. O problema do perfeccionismo. Eu queria fazer tudo perfeito, eu não me admitia errar.
Só que eu esquecia que eu sou ser humano, que eu não sou perfeita, eu posso ser melhor, mas eu não sou perfeita e pode sim acontecer de eu errar às vezes. Então entenda isso, você não é uma pessoa diferente, você não é um monstro, você não é estranho se você falhar, porque todas as pessoas falham. Agora eu vou hidratar a garganta, senão não chega até o final, né? Mas como eu estava dizendo, todas as pessoas falham. Calma, você não vai acertar tudo. Fica tranquilo, respira fundo e prossegue. Aceita essa parte, entenda que você não é perfeito, mas que você não é estranho por ser assim, porque todas as pessoas não são perfeitas e todas as pessoas vão errar. E muitos palestrantes às vezes falham em algum momento, só que claro, hoje em dia eles já diminuíram a incidência, porque quanto mais experiência, mais preparado você se torna, mas eles também podem falhar em algum momento e eles vão saber contornar a situação, por isso é importante saber lidar com ela quando ela aparecer. Como eu estava dizendo, deu branco ali na hora, respira fundo, respira, dialoga com os seus pensamentos. Agora que eu falei que eu sou a louca que dialoga com os pensamentos, mas eu descobri que eu sou a certa na terapia. É importante sim conversar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Conversa com o que você está pensando, com aquele sentimento de e agora vou sair correndo daqui, e agora vou entrar em desespero, e agora eu não sei o que fazer, e agora me deu branco, o que eu faço, Não, respira fundo e conversa com o pensamento. Tá, me deu branco, como que eu vou resolver isso? Vai ter um jeito, tem um jeito, sempre tem um jeito. Como eu vou resolver? Vai pensando na forma que você pode fazer para resolver. Vai lá, toma uma água, diz para as pessoas, olha gente, eu vou aqui hidratar minha garganta, né? Porque é bom, a água é sempre bom, hidrata a garganta. Toma uma aguinha para te acalmar, vê bem as dicas, né? Agora todo mundo vai ficar prestando atenção nos palestrantes quando forem tomar água, pensando assim, será que deu branco? A professora Andressa disse que é estratégia. Brincadeiras à parte, mas toma uma água, se acalma, acha a forma e continua. Continua, dá o seu passo, prossegue. Ou, se isso não der certo, você também pode seguir para o próximo tópico. Ou seja, por exemplo, se falar sobre o branco para você te deixa nervoso, você segue para o próximo tópico. Por quê? Porque tem pessoas hoje, palestrantes de anos, que se eles falham, eles conversam com o público, dão risada da situação e deixam acontecer. Olha aqui, ó, me esqueci, me deu um branco, é a idade, começam a rir, começam a brincar e passa a situação e eles prosseguem. Se para você for ruim isso, se isso te deixar ainda mais nervoso, não fala que te deu branco. Isso eu também aprendi muito com a terapia, de que às vezes a gente faz isso. Nós chegamos numa apresentação e a primeira coisa que nós falamos para as pessoas é: oi pessoal, tudo bem, tal, bom dia, eu tô um pouco nervoso, mas vamos lá. E quando você expressa esse eu tô um pouco nervoso, duas coisas podem acontecer. A primeira, você vai se preocupar com você mesmo, vai julgar você mesmo, vai pensar assim: nossa, eu falei pra eles que eu tô nervoso. E agora? E se eu realmente errar? E se eu falhar? Porque eu disse que eu tô nervoso, daí eu posso errar, posso falhar. E agora? Você começa a julgar você. E dois, você começa a olhar para as pessoas julgando você. Porque pensa: nossa, eles viram, eu falei que eu tô nervoso, agora eles vão reparar. Agora eles vão olhar pra mim. Agora sim, agora eles vão ficar prestando atenção se eu vou errar, se eu vou fazer alguma coisa. E é aí que você falha. É aí que você erra. É aí que acontece o problema. Então, se pra você falar, fazer a brincadeira for te deixar ainda mais nervoso, apenas segue pro próximo tópico. Deixa aquela informação, em algum momento você vai lembrar dela. Passa pro próximo tópico, como eu disse, tem ali os slides para que você não se perca na sua organização. Vai pro próximo e continua a sua fala. Esquece, deixa para trás. Outro passo, outra ideia que eu venho dar para você, caso o branco aconteça, é exatamente o que eu venho falando aqui já em outros momentos. Tenha tópicos para usá-los quando necessário e não fique com vergonha disso.
Os grandes palestrantes têm slides. E aqueles que não têm, eu preciso te dizer que eles já tiveram slides. Hoje eles não têm porque, imagina, boa parte deles falam a mesma mensagem, compartilham a mesma mensagem há anos. São anos de experiência falando a mesma mensagem. Eles já sabem de cor e salteado, e na verdade não é só algo decorado, mas eles entenderam, eles compreenderam a mensagem que eles precisam passar, então eles só estudam um pouco antes de iniciar a palestra, e depois eles não precisam nem olhar para os slides. Alguns até usam os slides ainda, mas mal olham, porque já se acostumaram, porque já é normal, porque aquela mensagem para eles já é cotidiana, já é natural. Eles não precisam mais buscar o apoio. Mas se naquele dia eles não estiverem muito legais, eles não estiverem bem, e der algum branco ou algo não estiver ok com eles, eles podem buscar informação nos slides. Então não é vergonha nenhuma você usar slides. Use os slides da forma certa, em forma de tópicos, não de texto, porque texto você vai ler e aí sim vai ficar robótico. Usa em formato de tópico para que ele seja apenas uma fonte de lembrança. Só para você se lembrar. Ah, é sobre isso que eu preciso falar agora. Ah, agora é sobre isso. Só para isso, só para te dar um apoio, só para te dar uma ajuda, para que não aconteça branco, não aconteça esquecimento, ou você não se perca na hora de falar a sua ideia. Então eu quero trazer para você a última dica que eu tenho para lidar com o branco na hora de estar ali já no público, já estar com o público. É interagir com a plateia, exatamente, interaja com a plateia. Uma dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: peça ajuda para eles. Eu coloquei um peça ajuda e botei um olhinho piscando, porque olha só o que você pode fazer. No momento em que você está ali, te deu um branco, olha para a plateia e já pergunta para eles: agora eu quero ver quem está prestando atenção na minha palestra, quem está prestando atenção na minha mensagem. E aí, o que eu acabei de falar para vocês? O que eu acabei de ensinar? As pessoas vão te dizer aquilo que você acabou de dizer, vão retomar o que você acabou de ensinar, e isso vai te ajudar a lembrar daquilo que você esqueceu. Porque quando nós retomamos o ponto de onde nós paramos, isso nos ajuda a lembrar do que esquecemos. Então, interage lá com a plateia. Agora eu quero ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. O que eu acabei de dizer para vocês, o que eu acabei de ensinar. A plateia vai te dar a deixa e você vai lembrar, e aí você pode terminar ainda interagindo com eles e dizendo para eles assim: olha só como vocês são espertos, me ajudaram a lembrar de algo muito importante. Isso dá um engajamento com a plateia, porque eles se sentem próximos de você e eles se sentem cada vez mais conectados. Olha, eu até ajudei o palestrante, olha que legal. Isso engaja muito o público. Então essa é uma tática que eu dou para vocês no momento em que, uma ideia, no momento em que te der o branco e você quiser descontrair, quiser passar o branco ou quiser lembrar do que você disse, interaja com a plateia, peça a ajuda deles. E também agora eu já dei essa deixa aí, que é o segredo de muitos palestrantes. Vocês vão ir nas palestras, vão ficar prestando atenção nos palestrantes. A hora que ele perguntar o que eu acabei de dizer, vocês já vão pensar assim: ah, a professora Andressa falou que isso aí eles fazem quando se esquecem, quando dá branco. Tô vendo, esqueceu, deu branco. Não, capaz, né? Ajuda o palestrante, ajuda a lembrar o que ele acabou de falar, porque a mensagem com certeza vai transformar você, vai transformar a sua vida. E eu vou parar aqui de compartilhar os slides e vou falar com vocês de uma forma completa aqui, inteira. Eu espero que essa live tenha super ajudado você. Eu trouxe aí os 3 pontos: o porquê o branco acontece, como evitar o branco e também como lidar. Espero que você tenha anotado tudo, não tenha perdido nada, nenhum ponto específico, para que você possa usar no momento em que ele vier te atrapalhar, no momento em que ele vier te assombrar aí, você já está pronto para enfrentá-lo com as dicas que eu passei. Mas como nós já estamos chegando no final dessa live, se você tem alguma dúvida, aproveita que agora é o momento. Ficou alguma dúvida, algo não foi bem explicado, você não entendeu muito bem, tem alguma pergunta, algo que não foi dito aqui, mas que você gostaria de saber, que você quer uma dica, aproveita agora é o momento, pode comentar aqui, pode colocar nos comentários, ou como eu falei, tem também uma caixa de perguntas, tá? No meu fica aqui embaixo de mim na tela. É um balãozinho
com um ponto de interrogação dentro. Você colocando a sua pergunta ali, eu posso olhar e não preciso compartilhar se você não quer que as pessoas vejam que foi você que perguntou. Mas se você não se importa, pode colocar nos comentários. E se algo dessa live te ajudou, também pode deixar o seu coraçãozinho, sem vergonha. Como eu disse aqui, a gente é de casa, me casa, su casa. Pode aproveitar e clicar no coração se você teve algum insight importante, algo que você não sabia e que vai começar a colocar em prática, vai começar a fazer aí na sua fala para vencer o branco. Combinado? Terminando essa live, eu quero dar um recado para vocês que é muito importante. É o seguinte, como vocês sabem, a gente aqui na internet, o nosso trabalho é em casa, dificilmente às vezes nós paramos para descansar. Mas nós somos, como eu disse, seres humanos e às vezes nós precisamos descansar, nós precisamos respirar, recarregar as energias para voltar com ainda mais força, para voltar com ainda mais apoio para dar para vocês. E na semana que vem, nós excepcionalmente não teremos live, porque eu vou tirar alguns dias de férias para eu poder descansar, recarregar as minhas energias. Então eu peço a compreensão de vocês, o apoio de vocês para eu descansar. Fiquem tranquilos, porque vai ter conteúdo sim, eu deixei conteúdo preparado, nosso social media top das galáxias vai estar postando conteúdo nos dias de sempre que vocês já estão acostumados, que é terça, quinta e sexta, vai ter conteúdo sendo postado para vocês e de vez em quando eu posto ali nos meus stories um pouquinho de como está sendo as minhas férias para vocês também acompanharem, eu não vou sumir, calma, mas eu peço que vocês compreendam que eu vou tirar um pouquinho de descanso, que eu vou tirar um pouquinho de férias e logo logo a gente volta, são poucos dias, na próxima, sem ser na quinta que vem, na outra quinta eu já volto com as lives. Combinado? Tudo certinho? Tudo na mente? Tudo anotado? Então que você tenha uma excelente noite, que você tenha uma boa sexta-feira, amanhã já é sextou. Tenha um bom descanso no fim de semana também e nós nos vemos na próxima live. Até!